Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o Theta Healing. Então eu vim inaugurar aqui esse canal falando sobre essa técnica que tanto transformou a minha vida. E quero contar para vocês também como é que eu descobri o Theta Healing, como é que ele entrou na minha vida. Bom, primeiro é importante dizer que o Theta Healing é uma modalidade de cura energética e foi criada, né, pela Viviane Stibal, que é uma norte-americana, em 1994. Ela se curou de um câncer usando, né, as práticas do Theta Healing. E como é que isso funciona, né? Bom, no Theta Healing a gente aprende uma meditação específica e através dessa meditação a gente entra em contato com a frequência cerebral Theta. Essa frequência cerebral, a gente entra também em contato com ela quando a gente está quase dormindo ou quando a gente acabou de acordar. E é um estado de relaxamento profundo. E quando a gente está nesse estado de relaxamento profundo, a gente consegue acessar o nosso subconsciente. Então imagina como se fosse um iceberg. A pontinha aqui do iceberg é o nosso consciente, que é o que a gente sabe sobre nós mesmos, né? Tudo que está embaixo corresponde ao nosso subconsciente, que, gente, é mais de 90% do que nós somos, a gente não conhece. Então, ali, né, naquela parte submersa do iceberg, está a origem de todos os nossos medos, das nossas inseguranças, as nossas crenças, porque tudo que a gente realmente acredita acaba criando a nossa realidade. Para que algo exista aqui nesse mundo material, ele já foi criado, ele já existe antes, em outro plano. Isso vem do nosso subconsciente. Então imagina aí que tudo que pode estar te limitando na sua vida, de você ter uma vida mais plena, mais abundante, mais feliz, questões de saúde também, de saúde tanto física quanto emocional, sempre tem uma origem. E com o Theta Healing a gente consegue descobrir qual é essa origem e ressignificar. Óbvio que não dá para falar em tempo, porque isso é muito particular. A cura, seja ela qual for, ela depende muito do quanto a gente está aberto, né, para receber essa cura, e isso acontece no melhor momento para cada um de nós. Mas é uma técnica muito poderosa, transformou a minha vida assim de maneiras inimagináveis, coisas que eu sempre quis, que eu sempre buscava e que eu achava que eram impossíveis. Hoje eu vejo que são muito fáceis, que na verdade só depende de mim. Ter a vida que a gente sonha só depende da gente. Eu sei que pode ser duro às vezes escutar isso, mas é a mais pura verdade. E por um lado é bom, porque imagina só, se você cria tudo que acontece na sua vida e de repente você não está muito feliz com a vida que você tem hoje, isso quer dizer também que você pode recriar, tá? Então você pode descriar algo que não está legal para você e recriar numa realidade que seja muito mais satisfatória e de acordo com o que você deseja e que você merece. Então, gente, o Theta Healing é uma técnica quântica, né? É uma modalidade, é um tipo de terapia holística. Holística por quê? Porque olha para o ser humano como um todo. Então, ela vai te olhar, ela vai te tratar como um todo, olhando para o seu corpo físico, para o seu corpo energético, para o seu corpo emocional. Não tem nenhuma ligação com religião, não tem afiliação com nenhum tipo de religião. Então você pode ter a sua religião ou pode não ter a sua religião e ainda assim ser um Theta Healer ou passar por uma sessão de Theta Healing, tá bom? A única coisa que a gente precisa, né, o único pré-requisito é acreditar em algo, seja em Deus, no universo, numa energia criadora, como você queira chamar. O nome não interessa, o importante é ter fé, é acreditar em algo. E aí sim você está pronto para receber tudo que o Theta Healing pode te oferecer. Depende aí de como você está aberto para isso. Então, como é que o Theta Healing entrou na minha vida? Bom, a gente fala que é um chamado, né? E é muito particular esse chamado. Mas eu sinto que o chamado, ele funciona para qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de novo conhecimento que vai entrar na nossa vida. Então, o mais importante é a gente estar aberto para os sinais e a gente estar sempre escutando o nosso coração, porque aí a gente vai saber se aquele chamado é da nossa alma ou não. E comigo foi assim. Eu vi um stories no Instagram, né, falando sobre o Theta Healing, assim, brevemente. E eu não sabia o que era, eu não fui pesquisar o que era, eu simplesmente senti que eu queria estar lá e fui fazer o curso. E fui, me joguei.
Cheguei na turma de DNA básico, já me encantei, porque é isso, essa meditação já te traz uma nova percepção, um estado de presença, um estado de tranquilidade, uma conexão com você mesmo, que eu não tinha sentido até então na minha vida. Porque às vezes nem meditando a gente chega tão profundo enquanto a gente chega quando a gente está em teta. Né? É muito profundo, é muito transformador. E aí também todos os exercícios que a gente faz, né? As leituras intuitivas, a leitura de anjo da guarda, as limpezas energéticas, tudo isso foi de acordo com coisas que eu já sabia, que a minha alma já sabia, com coisas quais eu acreditava e com algo que eu estava buscando e nem sabia. Não sabia que estava buscando. Então eu fiquei encantada. Na sequência eu já fiz o DNA avançado. Logo em seguida eu tive o privilégio de poder participar de um grupo lindo de prática aqui em São Paulo, onde eu comecei a atender algumas pessoas voluntariamente. E, enfim, já fui seguindo nesse caminho. Eu sou publicitária, então eu trabalhava numa agência de publicidade durante o dia. E à noite eu fazia meus atendimentos de Theta Healing. Era engraçado, eu lembro bem que eu comecei atendendo muito animais. Então eu tinha uma cliente que ela tinha 2 gatinhos e eu ia muito na casa dela para atender os gatinhos dela. E na época o meu chefe na agência sempre falava, você vai lá atender os gatos? Né? Às vezes o pessoal tira um sarrinho disso, mas é engraçado como quando você encontra algo que você realmente acredita que faz diferença na sua vida, quando é a sua verdade, você não liga para isso, você não se preocupa. E é até mágico, porque você começa a motivar as pessoas. E depois essa percepção mudou e as pessoas à minha volta começaram a ver que eu estava diferente, que eu estava pensando diferente, que eu estava mais positiva, que eu estava mais responsável, porque uma das bases do Theta Healing é a autorresponsabilidade. Então, tudo que acontece na nossa vida, sim, é a nossa criação. E o grande objetivo é eu entender, ok, essa situação não foi legal. O que eu aprendi com isso? Ou o que eu tenho que aprender com isso para que essa situação não se repita de novo na minha vida, né? Então, esse é o olhar que eu tenho hoje, sempre. Nossa, me chateei, me machuquei. Ok, me permito sentir isso. Eu não vou anular as sensações, as emoções. Mas daqui a pouquinho eu já paro, me olho, tenho uma conversa comigo mesma, através de uma técnica do Theta Healing, que é o digging, que é uma escavação que a gente faz no subconsciente, e vou então buscar os aprendizados daquela situação. E as pessoas à minha volta começaram a ver que eu estava diferente, que eu falava muito disso, porque assim, eu digo que quando você recebe um chamado e você mergulha no Theta Healing, ele não é algo que você vai usar no autoatendimento apenas ou quando você está atendendo alguém. É um estilo de vida. Então hoje, falar sobre Theta Healing é falar sobre mim, sobre a minha vida, sobre tomar água, sobre tomar banho, escovar o dente. Não é banalizando. É trazendo para a realidade, porque o Theta Healing é o meu estilo de vida. É algo que eu falo com emoção, é algo que eu falo com brilho nos olhos. E hoje eu fiz, inclusive, um post, ontem à noite eu fiz um post falando sobre isso, sobre brilho nos olhos, sobre quanto é importante a gente descobrir o que a gente ama e fazer o que a gente ama. E trabalhar com essa técnica maravilhosa me traz esse brilho nos olhos. É muito mágico poder ver a transformação na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta, nos meus clientes, nos meus alunos, na minha família, nos meus amigos. Então, é até interessante falar sobre família, eu acho que isso dá um outro vídeo, porque não necessariamente você precisa atender diretamente a sua família, né? Quando a gente passa por um processo de Theta Healing, todas as curas que a gente recebe, seja elas quais forem, elas são estendidas para nossa linhagem, né? Para os nossos pais, para os nossos filhos, enfim, para os descendentes e ascendentes, se eles estiverem abertos energeticamente para isso, porque é tudo quântico, né? Então, assim, eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas com vocês sobre Theta Healing, mas o que eu sinto no meu coração de trazer é que vocês se conectem com o coração de vocês e descubram o que faz esse coração bater mais forte, o que traz o brilho no olho de vocês. E se vocês sentirem que é o Theta Healing, se permitam, passem aí por uma sessão, procurem fazer um curso. Eu sei que tem muitos Theta Healers aqui, então se você já é Theta Healer, como que o Theta Healing está agindo na sua vida? Se você sente que está bloqueado de alguma forma, o que está bloqueando?
Será que eu posso te ajudar em algo? Coloca aqui embaixo pra mim, que eu tô super aberta e disponível para ajudar vocês. Eu falo que essa é uma das grandes missões, assim, na minha vida. Eu digo que a gente tem, sim, um propósito na nossa vida, mas a gente tem algumas missões. E a minha missão no Theta Healing é empoderar as pessoas. Então, desde a primeira aula que eu dei, eu busquei isso. Eu busquei levar o conhecimento de uma forma que fosse simples e que empoderasse as pessoas. Porque, sim, vocês podem. Então, se você é Theta Healer, você pode fazer mais cursos? Pode, é muito importante, como qualquer outra profissão. Se você leva isso como profissão, você tem que se atualizar. E mesmo que você não leve como profissão, se você vai aplicar isso em você e na sua família, você também tem que se atualizar. Mas, gente, não é só fazer mais cursos, é praticar, é se permitir. Então, você pode, você consegue, o Criador está aí para todo mundo. Não existem escolhidos, pessoas mais especiais que outras, todos nós podemos. Eu, quando comecei no Theta Healing, eu não tinha tanta experiência. Eu vim de uma família muito espiritualizada, eu cresci indo na igreja católica e no centro espírita kardecista. Eu faço parte de uma ordem mística que atualmente não tô indo mais no curso, mas que mora aqui no meu coração e vai morar para sempre, a qual eu aprendi muita coisa e onde eu pude desenvolver muito a minha espiritualidade. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada, muito sensível, muito intuitiva. Mas o Theta Healing me abriu de uma forma que coisas que eu estudei por anos, processos que eu vivi por anos foram muito acelerados com a chegada dessa técnica na minha vida. Então, por exemplo, um pequeno exemplo. No Theta Healing a gente aprende sobre os planos da existência. Existem 7 planos da existência e o primeiro plano é o plano dos minerais, ou seja, dos cristais, tá? Não só dos cristais, mas dos cristais também. E eu sempre achei os cristais bonitos, mas eu não me conectava tanto assim com eles. Eu não entendia nada sobre cristais. Eu achava bonito. E às vezes eu usava por achar bonito. Depois do Theta Healing, essa conexão foi tão expandida porque a gente aprende a se conectar. A gente aprende a limpar os nossos cristais, a programar, a sentir, a fazer leitura neles. E eu me conectei de uma forma que de repente eu estava entendendo a propriedade daquele cristal e onde ele devia ficar e qual era a ação dele na minha vida de uma forma que eu não sei explicar, porque eu não vi isso num livro, eu não vi isso num curso. Isso veio, não sei, parece que sempre estava aqui, só que estava num lugarzinho da minha alma que eu desconhecia até então. E que o Theta Healing foi lá e abriu essa portinha. E foi assim com várias outras portinhas da minha vida. Então, é muito mágico ter essa ferramenta nas mãos. E eu quero vir falar mais para vocês sobre isso. Esse é um vídeo que eu comecei em A e passei por B e estou em C, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês. E é uma experiência nova para mim, mas eu estou super aberta para responder as perguntas de vocês e quero vir com temas específicos para que a gente possa se desenvolver juntos, para que a gente possa aí crescer na técnica e trazer isso para o nosso dia a dia, porque senão a gente vai fazer um curso e vai ser mais um diploma ali na parede. E isso não adianta muita coisa, Diplomas, eu aposto que você já tem vários. Então, que tal você agora começar a praticar e viver essa diferença na sua vida? Um beijo!